O Galaxy A21s chegou em 2020 próximo de ser o melhor intermediário básico da Samsung naquela época. Um ano depois, o Galaxy A22 veio para ser um sucessor que foca em entregar um celular bom e barato. Será que o modelo mais novo cumpre essa tarefa melhor que o antecessor? É o que descobriremos agora no comparativo do Tudo Celular. A22 e A21s são dois celulares simples no visual, mas com algumas diferenças importantes de se ressaltar. O mais novo vem com um bloco de câmera similar a dos outros modelos recentes da marca, com o formato cooktop. Já o antigo opta pelo formato em L dentro de um módulo com fundo preto, parecido com os demais portáteis de 2020 da marca. Na frente, a Samsung resolveu voltar ao entalhe no formato de gota para esta geração, diferente do furo na tela no canto esquerdo do antecessor. Ao menos, o Galaxy A de 2021 tem um corpo mais compacto e leve, sem contar que o leitor biométrico agora saiu da traseira e foi para a lateral. Ambos contam com acabamento todo em plástico, gaveta para 2 chips de operadora e um cartão de memória além do Wi-Fi de 5 GHz. Começamos com um ponto para o A22 pelo visual mais contemporâneo. Uma das 3 gratas evoluções entre estas gerações é a tela. A Samsung mudou o painel LCD de 6,5 polegadas do A21s para um Super AMOLED de 6,4 polegadas no A22. Isso significa que você terá cores vibrantes e um preto perfeito no mais recente, fora o nível de brilho maior para facilitar o uso fora de casa e em dias ensolarados. Outra novidade está na taxa de atualização que passou de 60 para 90 Hz. Isso traz maior fluidez para as animações do sistema. Nenhum deles possui proteção Gorilla Glass, nem resolução que passe do HD+, mas ao menos o Galaxy A novo tem um aproveitamento frontal superior. Mais uma vez o ponto vai para o A22. Assim como costuma acontecer com a maioria dos celulares menos potentes do mercado, estes dois aparelhos não vêm com som estéreo. Há apenas um alto-falante inferior para a saída de áudio. A potência sonora dos dois até que não decepciona, porém você terá um pouco de distorção no volume máximo. O equilíbrio entre graves, médios e agudos também é decente para um sistema mono. Só que você não deve esperar uma qualidade sonora satisfatória em todas as situações. Ao menos o A21s vem com fones de ouvido que ajudam a ter um áudio melhor. O acessório não acompanha a embalagem do A22, então você vai precisar comprar um para usar se quiser som superior. O Galaxy A mais antigo anota o ponto desta vez. O Galaxy A22 já sai da caixa com Android 11, uma versão depois da que vem de forma nativa no A22s. Mas o estranho é ele ter a adição Core da One UI, que costuma ser instalada somente na linha M. Apesar disso, a interface mais recente já tem os atalhos da tela Edge, sem contar o modo escuro para aumentar a autonomia com o display AMOLED, algo ausente no antecessor. A favor do Galaxy de 2020, contam os engasgos menores na experiência, visto que o sucessor sofre com um delay na transição entre apps. Só que a taxa de atualização maior no modelo mais novo acaba compensando esta perda, sem contar que este terá updates por mais tempo. O A22 apresenta mais vantagens e leva melhor em sistema. Encontramos de um lado a plataforma Helio G80 do A22 e do outro o Exynos 850 do A21s. No duelo entre as duas, os nossos testes de velocidade mostraram um desempenho prático melhor para o Galaxy da geração passada. Este foi quase 1 minuto mais rápido na comparação com o sucessor, que sofreu com um atraso no sensor de toque e no multitarefas. A potência maior do chip da MediaTek só é vista nos benchmarks, onde ele vence com folga tanto no AnTuTu como nos 2 indicadores do Geekbench. Estes 2 smartphones não são especializados em games, mas você terá boa performance nos títulos mais leves. O Galaxy A21s marca de novo. E em bateria, como os dispositivos se comportam? Aqui temos 2 capacidades idênticas de 5.000 mAh, mas na prática será que rendem o mesmo? Os nossos testes de autonomia mostraram que o A22 consegue durar quase 3 horas a mais, com um tempo de uso que ultrapassa as 26 horas. Já no carregamento, a Samsung manda um adaptador de 15 watts nas 2 caixas. O resultado é um tempo que supera as 2 horas na tomada de ambos os lados, com uma vantagem de alguns minutos para o A21s. Pela autonomia maior, o Galaxy A de 2021 marca o ponto.
A coreana não alterou o conjunto de câmeras de um ano para o outro. Isso significa que temos dos dois lados 4 sensores liderados pelo principal de 48 megapixels. Com ele você até consegue fotos com acertos em cores e nitidez, além de um HDR eficiente nos dois casos. As maiores dificuldades deles acontecem à noite ou em ambientes internos mais escuros. O mais antigo ainda possui problemas no modo de resolução máxima. A ultra-wide tem queda grande na nitidez, mas consegue apresentar um equilíbrio maior de cores no A21S que no A22. Já a macro dos dois sofre com os mesmos problemas, a resolução baixa e a falta de foco automático, que comprometem a tentativa de uma performance melhor. Por último, a lente de desfoque faz o trabalho de forma decente e não entrega muitas falhas. Sem grandes vantagens de algum dos lados, vamos de empate em câmeras traseiras. Em vídeos, nenhum dos celulares aqui passa da resolução Full HD a 30 fps. Eles também são similares na captura de áudio decente, porém seguem caminhos opostos em qualidade. O A21S filma com bom equilíbrio entre luz e contraste, enquanto o A22 não chega a um bom balanço de cores e brilho. Ao menos este último tem a vantagem da estabilização ótica de imagem para compensar os tremidos que observamos na geração passada. O Galaxy de 2020 tem qualidade melhor, mas o de 2021 fornece estabilização avançada, um ponto para cada. A câmera frontal do Galaxy A22 mostrou uma boa evolução se comparada à do A21S. Agora o embelezamento está menos agressivo e o modo retrato ganhou aprimoramentos para falhar menos. E detalhe, os avanços foram feitos sem trocar o sensor, só as selfies noturnas que seguem com uma qualidade inferior. Este é um ponto fácil para o A22. Tanto o Galaxy A21S quanto o A22 chegaram oficialmente ao Brasil com uma diferença de um pouco mais de um ano. Algo que não costuma acontecer ocorreu desta vez. O mais novo foi lançado por um preço sugerido inferior, mesmo que tenha sido pouca diferença. O Galaxy de 2021 veio por R$ 1.900, R$ 100 a menos que o antecessor. E podemos ver o mesmo comportamento no mercado atual. O modelo recente já pode ser encontrado na faixa de R$ 1.100, quase R$ 200 mais barato que o A21S. Isso é mais um fator que faz o A22 ser uma opção mais favorável ao consumidor. Para fechar o comparativo, mais um ponto para a geração mais nova. No fim das contas, o Galaxy A22 acabou tendo uma vitória confortável sobre o seu antecessor. Ele traz um visual mais contemporâneo, tela de maior qualidade pelo Super AMOLED, um sistema que deverá ter atualizações por mais tempo e uma bateria com autonomia superior. Do outro lado, vemos que o A21S ainda fica páreo em muitas características de câmera, como o conjunto traseiro e a qualidade dos vídeos. Este também é quem vence o duelo na parte sonora e no seu desempenho mais rápido. Mas apesar de ser o mais antigo, não consegue traduzir isso em um custo-benefício melhor, já que está mais caro no mercado atual. Chegamos ao fim de mais um comparativo, desta vez com a geração atual bem mais vantajosa que a anterior. Antes de a gente encerrar, fica o nosso convite para você conferir o confronto em texto lá no nosso site, além de deixar seu comentário sobre o que achou de mais uma batalha entre dois modelos da Samsung. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!